Em 16 anos, 18 treinadores passaram pelo Leeds United e nenhum conseguiu acesso à Premier League. Em 2018, seus dirigentes viajaram para a Argentina para entrevistar Bielsa e ver se ele era apto para o cargo. Segundo contam, ele surpreendeu os dirigentes por saber as formações de cada uma das equipes da segunda divisão e sua distribuição tática. Contrataram. Em seu primeiro treinamento, questionou quanto custava uma entrada para um jogo do Leeds e quantas horas um torcedor precisava trabalhar para pagar a entrada. 3 horas. Bielsa fez seus jogadores recolherem o lixo ao redor do centro de treinamento por 3 horas para que soubessem o que os torcedores investiam neles. Revolucionou os treinamentos com jornadas de mais de 8 horas e hoje, depois de 2 anos do processo, o Leeds está na primeirona. Marcelo Bielsa, a quem Pep Guardiola chamou de o melhor do mundo, a quem Zidane foi estudar quando ele treinava o Marselha e a quem Simeone e Pochettino chamaram de seu grande maestro e influência, disputará a Premier League. Fala galera! Hoje nós vamos falar um pouquinho do Leeds United, que voltou para a primeira divisão com o louco Bielsa no comando. Com direito ao textinho que eu li agora no começo, que é de um post da página O Contra-Ataque, está aqui embaixo na descrição do vídeo também. Acessem lá, acompanhem a página deles, muito bacana. É isso? Rodando a vinheta, a gente entra. Acabou a espera! Isso mesmo, depois de 16 anos, o Leeds United está de volta para a Premier League. Um dos times mais tradicionais da Inglaterra finalmente voltou para a primeira divisão do futebol inglês. Depois de ter sido rebaixado em 2004, o Leeds passou anos e anos e anos nessa briga para retornar para a primeira divisão. O Leeds, que é um time dos mais tradicionais da Inglaterra, é o clube que foi o último campeão do campeonato inglês antes da transformação para a Premier League, isso mesmo, lá em 1992. Para quem não lembra ou para quem é novo, não viu, o Leeds foi um time muito tradicional durante os anos 70 e um time com um peso bastante expressivo na virada de século. Né? Além de ter sido campeão da Premier League lá em 92, o Leeds chegou a ser semifinalista de Champions League em 2001 e foi o time que abriu as portas para o Cantona antes dele ir para o Manchester United. Sim, o Cantona, do polêmico chute no torcedor, das declarações políticas bastante fortes. Hoje a gente vai falar um pouquinho desse time do Leeds, comandado pelo El Loco Bielsa, que finalmente, depois de 16 anos, volta para a primeira divisão do campeonato inglês. Muita gente questionava o Bielsa quando ele chegou no Leeds e questionava especialmente depois da última temporada, né, de 2018-2019, que o Leeds perdeu fôlego no final do campeonato e não conseguiu retorno. Todo mundo achou que o Leeds ia chegar, mas nessa perda de fôlego caíram nos playoffs e ficaram mais uma temporada na segunda divisão inglesa. Esse ano o Bielsa, que é um dos grandes pensadores do futebol mundial e uma das principais influências de ninguém mais, ninguém menos do que Pep Guardiola, fez um grande trabalho, deixou muito claro o quanto ele conseguiu implementar o seu estilo de jogo, amadurecer seu estilo de jogo no time do Leeds e colocar o time de novo na primeira divisão. O Bielsa tem trabalhos muito bons aí na sua história. A gente pode citar, por exemplo, o trabalho que ele fez com o Atlético Bilbao, até o próprio Chile, com menos sucesso, talvez, o time que deu o apelido de El Loco para ele, né? A seleção da Argentina, que muitas vezes jogava com quase seus 11 jogadores nas linhas de ataque. Finalmente o Bielsa conseguiu superar todos os problemas que o Leeds tem fora de campo, com investidores, as polêmicas, e coloca o time de volta na primeira divisão com toda a sua marca dentro de campo. Na temporada de 2018 e 2019, o Leeds conseguiu fazer muito com pouco, com um elenco enxuto, jogar um bom futebol, apesar de ter perdido o fôlego no final. O Bielsa é interessante de ver que ele é uma quebra de um estilo mais clássico dentro da Premier League, né? De um jogo de muita dinâmica, um jogo muito físico, e ele bota um jogo com outro estilo totalmente diferente, de mais posse de bola, rotação e muita paciência. Se ele bateu na trave, esse ano esse amadurecimento pagou bem. O Leeds fez uma temporada bastante sólida e já está lá garantidão, faltando 2 rodadas para o fim da segunda divisão, no acesso. Esse time tem alguns destaques e alguns jogadores que são muito importantes para o esquema do Bielsa. A gente vai falar um pouquinho aqui do jeito que esse time do Bielsa joga na segunda divisão da Inglaterra e do que dá para esperar na primeira divisão na próxima temporada. Tem alguns jogadores que eu vou destacar. Antes de qualquer coisa, deixando aqui embaixo na descrição do vídeo o link para uma análise primorosa de talvez o nosso melhor analista brasileiro aí do futebol europeu, que é o Rafael Oliveira, que fez um vídeo muito bom falando
do acesso do Leeds e desse time do Bielsa. Ele destacou 3 jogadores, eu vou destacar esses mesmos 3, que eu acho que são muito importantes. O primeiro é o Pablo Hernández, que é um jogador espanhol, que já tem passagem pela Premier League, que quando jogou pelo Swansea, tem ali o seu conhecimento do estilo de jogar que é mais próximo do Bielsa, tendo jogado na seleção espanhola, é definitivamente o melhor jogador tecnicamente desse time do Leeds e é o cara que talvez tenha absorvido melhor o jeito de jogar do Bielsa, né? Jogando ali pelos lados, é um cara com uma técnica muito apurada para troca de passes e para movimentação rápida que esse estilo de jogo do Bielsa precisa. Você tem ali um outro cara que, na minha visão, é a chave desse esquema do Bielsa, que é o Calvin Phillips. É um volante muito versátil, forte, porte físico, marcador, mas com uma qualidade de saída de bola que é fundamental para garantir o jeito que esse time do Bielsa joga. E você tem um cara ali pelo lado, que eu acho que é um destaque muito importante desse time, vamos ver como é que ele vai se portar aí na Premier League, na primeira divisão, que é o Luke Ayling, que tem uma capacidade de aceleração muito forte pelo lado direito e é fundamental para as jogadas de movimentação pelos lados, que são a principal maneira de ataque desse time do Bielsa. Então vamos para a mesa tática do Bielsa, né? Ele é conhecido por usar um esquema que ele já usou no Chile, ele usou no Marseille, que é o 3-3-1-3, né? Que às vezes, em alguns momentos, ele alterna e defensivamente se porta com o 4-1-4-1, que também ficou conhecido no Real Madrid, que aqui no Brasil muita gente viu o Tite usar no Corinthians. Ele usa um esquema que força com que os 3 zagueiros sejam obrigados a participar da saída de jogo com muito mais presença. Só que isso depende muito desse nome, do Calvin Phillips, que é o principal jogador ali na saída de bola. Se você for parar para reparar, a segunda divisão inglesa, grande parte dos times joga com 2 atacantes na linha de frente, o que faz com que ali na saída de jogo, quando ele é pressionado na defesa, o time do Leeds tenha mais jogadores para saída de bola, ainda mais com a aproximação do Calvin Phillips, e tenha uma capacidade de sair com rotação muito fundamental para esse esquema. Por isso que eu repito, o Calvin Phillips é alguém essencial, ele é chave nesse time do Bielsa. O Bielsa gosta muito de fazer algo que os ingleses chamam de overload, ou seja, ele superpovoa os espaços do campo para conseguir ter vantagem nas disputas e jogar com esse esquema de posse de bola, de paciência e de muita rotação. Se você vê imagens do time do Leeds jogar, é um time que sai com a bola no pé e sai com ela com bastante paciência, rodando bola, buscando espaços com a movimentação desses 3 meias, em especial do Phillips. O time do Bielsa também depende muito dos jogadores de lado e, na verdade, é por ali que eles criam a maior parte dos espaços para suas jogadas ofensivas. Ele sabe usar muito esses jogadores para criar espaços pelo meio de campo, junto com meias, por exemplo, como o Kilt, que é quem faz essa função principalmente, é o principal meia desse time do Leeds, e ele usa esses jogadores de lado, muitas vezes subindo com os pontas e com os alas juntos, para criar esse overload dentro ali dos espaços do campo, ganhar vantagem e sair com a bola com uma rotação muito forte. Dentro desse esquema do Bielsa, a movimentação ali do centroavante também é bastante fundamental. Ele é o cara que normalmente puxa a defesa e cria espaço para a jogada com os laterais. E para, especialmente, a entrada do Kilt pelo meio, que é o grande cara desse meio campo do Leeds, como eu falei. É o cara que abre espaços, cria jogadas e que tem uma qualidade com a bola no pé que poucos jogadores ali na segunda divisão tinham. O próprio Kilt, inclusive, já deu declaração dizendo que treinar com o Bielsa é como treinar militarmente, não existe brincadeira com o Bielsa, né? Ele é o cara da tática, tática, tática. É um tipo de treinador que eleva o nível dos seus jogadores, eleva o nível do coletivo como poucos. Bom, o Bielsa agora vai jogar a liga que é considerada a principal liga de futebol do mundo, né? A Premier League, a que tem o maior número de espectadores, a que tem as maiores transações financeiras, os grandes jogadores, a grande projeção mundial. E fica aí a dúvida na cabeça de todo mundo como é que vai se portar o Bielsa depois de subir, né? A gente já viu muito time subindo da segunda divisão da Inglaterra e batendo e voltando, né? Mas fica essa expectativa, o Bielsa é talvez um dos treinadores mais renomados aí, apesar de não ter no currículo uma longa lista de títulos, mas acho que vai ser uma das grandes histórias da Premier League da temporada que vem. Fica essa expectativa porque o Bielsa em muitos momentos optou por não ir ofensivamente para o mercado e trabalhar com jogadores que ele conhece, que ele sabe que vão se adaptar melhor ao seu esquema de jogo, tendo a achar que é o que o Bielsa vai fazer na Premier League. Não vai apostar em sair torrando dinheiro no mercado e contratar jogadores que tenham dificuldade de se adaptar na maneira que ele joga. Vai optar por manter essa base desse time e ir de uma forma bastante criteriosa no mercado inglês para buscar peças que possam complementar ali. Acho que a expectativa é que o Leeds não seja um dos times que bate e volta.
e que o Bielsa sim tente na Premier League fazer o time jogar da mesma maneira que ele jogou na segunda divisão, sem transformar seu estilo de jogo para permanecer e buscando se impor. Vai ter confrontos interessantes aí pela frente. Vai valer muito a pena ver como é que vai ser esse confronto, por exemplo, entre mestre e discípulo, né? Pep Guardiola treinando o Manchester City e o Leeds United treinado pelo Bielsa. Evidentemente é um confronto que o time do Pep Guardiola vai ter muita vantagem, mas vai ser interessante esses confrontos e esse ganho com um treinador de extrema qualidade, mais um treinador de extrema qualidade chegando na Premier League ali para somar a esse arsenal de bons treinadores que o campeonato inglês carrega.